Para nós, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2, versículo 46 a 47, porque eu quero falar a respeito nessa manhã do nosso desafio como igreja. Eu e você, amando e servindo o Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Nós somos uma igreja, e a gente tem falado que somos uma igreja família. E na manhã de ceia, nós temos sempre trazido para vocês o valor de investirmos para que possamos vir à mesa com a nossa família. Você trazer seus filhos, porque a palavra do Senhor nos orienta que nós precisamos investir os valores no coração dos nossos filhos, para quando eles se tornarem adultos, eles permanecerem temendo e valorizando os princípios que nós ensinamos. Mas nós para estarmos juntos, de estarmos insistindo com vocês para criar um ambiente onde o Senhor é adorado na sua casa, através de um encontro com Deus, através de uma vida devocional diária, através de uma conversão sincera, através de uma entrega. Nós queremos dizer para vocês que somos uma igreja que precisamos avançar. E todas as vezes que nós falamos que precisamos ser uma igreja, que precisamos avançar, precisamos ser uma igreja que olhe para a nossa cidade. Nós possamos ser uma igreja que possamos amar a nossa cidade. Uma das coisas que eu falo no meu testemunho, que quando eu cheguei em Muriaé, eu tive dificuldade de me adaptar na cidade. E uma das coisas que eu orei ao Senhor era para que eu passasse a amar essa cidade. Porque se eu não amasse essa cidade, eu não teria como servi-la. E para a honra e glória do nome do Senhor, o Senhor, Ele trouxe esse amor ao meu coração por essa cidade. Então nós queremos ser sim uma igreja que somos formados para sermos discípulos. Eu e você somos treinados para sermos discípulos saudáveis, para crescermos. Eu sempre vou dizer que a mesa, a ceia, é uma manhã de reflexão. É uma manhã onde eu e você vamos precisar parar e não olhar para o lado, mas olhar para dentro, olhar para nós. E verificar se nós estamos respondendo ao Senhor na expectativa que Deus tem para o nosso coração, e se nós estamos interpretando, assimilando aquilo que o Senhor deseja para nós. Porque não basta apenas, eu sempre vou dizer, nós sempre repetimos, vir ao templo. Nós precisamos ter uma experiência particular com o Senhor. Então queremos ser uma família saudável, onde nós vamos ter um testemunho de amor e de cuidado dentro de casa, mas nós também vamos ser uma igreja generosa, amorosa para a nossa cidade. Nós não vamos apenas interceder, mas nós também vamos servir a nossa cidade. E baseado nisso, eu quero convidar você aí para Marcos, capítulo 12, o versículo 30 e 31, porque o primeiro desafio para sermos essa igreja é eu e você crescermos, influenciando as pessoas que estão à nossa volta, influenciando os nossos grupos de pastoreios, influenciando a nossa igreja local, influenciando a nossa cidade com o amor
que o Senhor tem revelado a nós. É o amor do Senhor revelado a você, revelado a mim, que vai nos levar a servir pessoas nesse lugar. A palavra do Senhor em Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31, vai dizer o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse é a primeira orientação, ou vamos dizer assim, o primeiro mandamento. Mas ame o próximo como a si mesmo. E aí eu vou dizer que a palavra do Senhor vai nos lembrar que não existe maior mandamento do que nos enxergar, permitir o Espírito Santo nos curar as nossas misérias, curar as nossas fragilidades e conseguir enxergar o outro através daquilo que o Senhor está fazendo em nós. Quando o Senhor criou você e quando o Senhor criou a mim, quando o Senhor criou a humanidade, Ele levou em conta o que eu vou chamar da integridade das relações. E aí não dá para ser igreja se nós não valorizarmos essa integridade e nos desenvolvermos nela. Só é benéfico e só é saudável esse ajuntamento se eu e você realmente entendermos o propósito do Senhor para nós. Então, como igreja, o meu dever, e aí eu sempre vou falar, tirando nossos olhos do coletivo e colocando os nossos olhos no particular, essa igreja que eu gosto de dizer, essa igreja que é você, essa igreja que sou eu e vocês fomos levantados pelo Senhor. Eu e você tivemos uma revelação de Deus. Eu e você tivemos o privilégio de ter o Senhor falando ao nosso coração, nos convencendo da verdade. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que a verdade ela é libertadora, ela é curadora. A palavra do Senhor diz que se nós conhecermos a verdade, essa verdade vai nos libertar. Então, se você conhece essa verdade, você está caminhando em liberdade no Senhor. Em liberdade para o crescimento, em liberdade para o desenvolvimento natural, em liberdade para realmente experimentar o que o Senhor tem para nos dar. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que quando o homem peca lá no jardim, quando o homem quebra a aliança, quando ele rompe com a orientação de Deus, toda a humanidade, toda a natureza, toda a criação geme. Quando há quebra de aliança, há um sofrimento, que não é só Adão e Eva lá no paraíso, como nós gostamos de dizer, mas toda a humanidade, toda a criação, a natureza, ela vai gemer. E hoje nós sabemos muito bem que a nossa terra, que é tão agradável, que é tão boa, o Brasil como um território tão abençoado, coisas que nós nunca vimos acontecer, nós estamos assistindo de perto, porque existe um gemer de sofrimento na natureza, e existe um gemer de sofrimento no coração do homem, por causa da quebra da aliança. Só que tem um diferencial: se a natureza geme, se existe, vamos dizer, uma disciplina, se existe uma consequência da prática do pecado humano, a igreja do Senhor está aqui. Enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, nós vamos ser a esperança para esse mundo. Nós vamos ser o consolo para quem está sofrendo. Nós vamos ser a boca do Senhor aberta. Nós vamos ser os profetas do Senhor, sim, confrontando, mas anunciando a promessa que o Senhor tem para nós. E aí, o David, ele vai dizer o seguinte: tudo que acontece na igreja influencia a cidade, mas tudo que acontece na cidade influencia a igreja. Por isso que eu e você precisamos entender qual é o nosso chamado e qual é a nossa posição. Não adianta nós acharmos que nós estamos
protegidos para que a luta e a dor não chegue até a nós, porque eu e você também passaremos por perdas, por lutas e sofrimentos, e é nesses momentos que nós vamos revelar quem está perto de nós, se o Senhor realmente é a nossa força, se o Senhor realmente é a nossa esperança, se o Senhor realmente é a nossa alegria, se o que nós vivemos com o Senhor é real, é legítimo, porque aquele que tem uma experiência legítima com o Senhor pode passar por qualquer situação difícil, que vai permanecer de pé, sem perder a alegria, sem perder a fé, sem perder a ousadia, sem deixar de servir, porque nós sabemos o que é prioritário nas nossas vidas, e a prioridade nas nossas vidas é o Senhor. Então eu e você somos chamados para influenciarmos todos que estão à nossa volta. E aí isso vai mostrar a nossa conexão com Deus e a nossa conexão com as pessoas. Isso vai mostrar o nosso nível de revelação, de conhecimento em Deus. Isso vai mostrar a nossa realidade, se realmente somos uma igreja saudável. Porque quando falamos de igreja, nós vamos dizer que a igreja, ela é orgânica. E ela, como uma igreja que é um organismo vivo, ela não pode ser uma organização, mas sim um organismo vivo, onde a vida de Deus passa por nós. E se essa vida de Deus passa por nós, ela influencia tudo e todos que estão perto de nós. Por isso, a necessidade de relacionamento. E relacionamento saudável. Relacionamento saudável em todos os âmbitos. Relacionamento saudável com a sociedade. E relacionamento saudável com a nossa igreja. E relacionamento saudável com a nossa família biológica. E aí nós vamos precisar responder como que nós estamos entendendo o propósito de Deus para nós. Porque quando nós começamos a assistir de longe o sofrimento que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão passando, quando nós começamos a olhar para perto de nós e ver pessoas significativas das nossas vidas sofrendo, nós precisamos passar por uma transformação de mentalidade. Nós precisamos passar por uma interpretação diferente de mundo. Nós precisamos parar de valorizar algumas coisas pequenas que nós valorizamos e dar valor ao que verdadeiramente importa. E o que verdadeiramente importa é a decisão de uma igreja viva, dessa igreja orgânica, dessa igreja que adora o Senhor, dessa igreja que se prepara em família para vir para a mesa, dessa igreja que tem uma aliança dentro de casa, onde dentro da nossa casa realmente existe um altar, onde nós derramamos nossas dores, onde nós fazemos os nossos clamores, onde nós vemos as respostas do Senhor se manifestar nas nossas vidas. Mas essa igreja aprendeu a amar pessoas, estender as mãos, porque nós estamos aprendendo a acolher com graça, nós estamos aprendendo a trazer para o nosso meio, através da nossa vida, essa generosidade pregada, essa bondade cantada, e esse testemunho que nós estamos sempre falando aqui do altar. E aí, eu vou afirmar para vocês que o evangelho flui com mais facilidade quando criamos relacionamentos significativos, autênticos e saudáveis. Gente, não dá para a gente fechar os olhos quando as pessoas estão sofrendo. Sexta-feira eu tive um dia muito atribulado. A minha mãe levou um tombo, machucou bastante. Foi a primeira vez que eu precisei acionar o SAMU. Eu passei a tarde inteira no hospital, fiquei até no início da noite. E foi um dia bem, vamos dizer assim, atribulado. Só que é tão interessante que enquanto eu estava ali no hospital com a minha mãe, algumas pessoas que me conhecem também estavam passando por sofrimento, também estavam passando por dificuldade. Não dava para eu ignorar os pedidos de socorro que eu estava obtendo ali no hospital.
Enquanto a minha mãe estava lá com a cabeça rachada lá na cama, eu estava atendendo um pastor. Meu marido está muito mal, está muito ruim, você pode vir aqui orar por ele? Ô pastora, minha filha está com essa situação, você pode me ajudar aqui? Você pode parar para me ouvir aqui? Aí eu falei assim, dava vontade de partir um bracinho, partir uma perninha e dar um pedacinho para cada um, para poder tentar ajudar todo mundo que precisava. Mas mesmo no meio do sufoco, mesmo no meio da aflição, havia um clamor de necessidade. E aí a gente aprende a ser igreja. Mesmo a gente estando num clamor de necessidade, não dá para olhar para a nossa dor e ficar chorando. E eu gosto muito de dizer, eu não sou do tipo de pessoa que vou ficar sentada chorando. Todas as vezes que aparecer uma dificuldade, eu posso até chorar, mas eu vou chorar caminhando. Eu vou chorar se for necessário correndo. Eu vou chorar se necessário servindo. Eu não vou sentar com ato de misericórdia apenas comigo, com comiseração. Mas se for necessário, eu vou buscar força no Senhor e vou com lágrimas caindo, com o coração abatido, mas eu vou estendendo as mãos e servindo todos aqueles que o Senhor colocar na minha frente. Por isso nós precisamos aprender a ser igreja. Porque quando nós aprendemos a ser igreja e entendemos o significado da mesa, nós tiramos os olhos de nós e conseguimos lidar com as nossas dores, mas enxergar também quem está sofrendo à nossa volta. Porque a mesa fala disso. Não dá para nos comparar a Cristo. Mas em nenhum momento Ele tirou os olhos do povo e voltou os olhos para si. Pelo contrário, Ele tirou os olhos dele mesmo. E Ele voltou os olhos para o Pai e para aqueles que o Pai confiou nas suas mãos. E uma das pessoas que o Pai confiou nas suas mãos sou eu e você. Uma das pessoas que Ele precisava ir para aquela cruz e se entregar, fosse para que eu e você pudéssemos desfrutar de vida abundante. Agora, vida abundante não quer dizer que não temos desafios e dificuldades. Vida abundante é saber quem nós somos no Senhor e como o Senhor nos sustenta nos tempos de adversidades das nossas vidas e permanecermos cumprindo o seu propósito quando as lutas e os desafios chegam. E nós só vamos nos tornar essa igreja se nós aprendermos a viver o significado dessa mesa. E o significado dessa mesa é amar e servir. Porque não dá para sermos igreja separado do mundo. Não dá para sermos igreja dentro de uma bolha. Nós estamos numa sociedade que está sofrendo. Nós estamos numa sociedade que está se corrompendo. Nós estamos numa sociedade sem limite moral. A imoralidade está em qualquer canto que nós olharmos. Só que eu e você estamos sendo convidados para irmos na contramão da sociedade. Mas andando na contramão dessa sociedade, nós não vamos perder a essência, nós não vamos perder a graça, e nós não vamos perder a presença do Senhor nas nossas vidas. Nós vamos ser diferentes, mas nós vamos cumprir a vontade do Senhor, porque isso eu vou chamar de promover equilíbrio. Porque quando o desequilíbrio está na natureza, acontecem as catástrofes. Por que está acontecendo as catástrofes? Por causa do desequilíbrio da natureza. Quando a nossa família está em desequilíbrio, há as tensões, as divergências, as contendas. Quando a igreja está em desequilíbrio, ela não consegue ser profeta nem dentro nem fora. Ela não consegue ser generosa nem dentro nem fora. E aí, a palavra do Senhor vai nos ensinar que nós somos convidados a sermos equilibrados. E nós vamos trazer equilíbrio para os conflitos da nossa casa, para os conflitos da nossa comunidade de fé, para a nossa sociedade. Porque como diz a palavra, nós somos o sal da terra. Se nós somos o sal da terra, nós vamos temperar, nós vamos equilibrar. E equilibrando, nós vamos trazer a vida de Deus aonde nós estamos. E vamos revelar a vida de Deus para quem nós precisamos revelar. Mas se eu preciso então me vestir de amor, ou ser batizado em amor,
ou ter uma experiência com Cristo real, para que o meu coração seja transformado, nós vamos precisar também nos preparar para as mudanças que precisamos viver. Eu e você precisamos de mudança. Você pode dar glória a Deus? Vamos para Jeremias, capítulo 2, versículo 36, versículo A. Jeremias, ele está vivendo um momento de tensão, um momento de conflito com a nação de Israel. Ele era profeta, e como profeta, ele estava trazendo algumas orientações para a nação de Israel, que a nação não estava conseguindo entender e nem vivenciar. E aí no capítulo 2, versículo 3, versículo 36, parte A, vai dizer: por que vocês não levam a sério a sua mudança de rumo? Vem uma pergunta. Vamos dizer que não é a voz de Deus para Israel, mas seja a voz de Deus para a Igreja Metodista Central, numa manhã tão preciosa de ceia. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Israel não estava levando a sério a proposta de mudança que Deus estava fazendo, que Deus estava trazendo para a nação. E porque a nação não levou a sério a proposta de transformação e de mudança que saía da boca do profeta para orientar a nação, a palavra do Senhor vai dizer que toda a nação teve que assumir a responsabilidade das consequências de infidelidade. E aí nós que conhecemos a história, se você não conhece, pegue o livro de Jeremias para você ler hoje à tarde, ou durante a semana. Nós vamos perceber que o mundo de Jeremias, o tempo que Israel estava vivendo no ministério profético de Jeremias, estava passando por profundas mudanças. E porque a nação estava passando por profundas mudanças, o povo não estava conseguindo fazer as interpretações e responder assertivamente como deveria responder. E aí Jeremias vai dizer claramente que aquele povo não estava sendo muito, vamos dizer assim, firme, estava sendo inconsequente. Porque não estava tratando as propostas de mudanças com seriedade. E hoje o mundo muda mais rapidamente do que no tempo de Jeremias. Se no tempo de Jeremias precisava de 100 anos para a mudança de cultura, no nosso tempo precisa apenas de 10 anos. A cada 10 anos nós sofremos uma mudança de cultura, que ela chega e traz impacto para a nossa família. Hoje, eu tenho filho adulto. E eu louvo a Deus pelas mamães que estão presentes aqui, que são mães de bebês, de pequenos. Eu agradeço a Deus pelas mulheres corajosas que estão dispostas a se tornarem mães nessa geração. Porque, sendo muito sincera para vocês, se eu tivesse na idade para optar ser mãe hoje, eu não iria ser. Por causa das mudanças culturais, por causa das faltas de valores, por causa da dificuldade da educação de filhos, por causa da inversão de valores, por causa do que a sociedade está valorizando. Eu não sei se vocês têm essa percepção. Nós não estamos perdendo para Sodoma e Gomorra. Quando a gente olha para a nação, nós não estamos perdendo para Sodoma e Gomorra. E aí entra a igreja que tem que ser muito firme, muito corajosa. Entra uma igreja que precisa talvez ser chamada de preconceituosa, mas de não negociar os valores que nós temos, de não negociar os princípios que nós temos, porque nossos filhos não vão para as mãos de Satanás, os nossos filhos são do Senhor, e como igreja nós temos que pagar o preço por isso, e como igreja
igreja nós temos que ser profeta. E como igreja nós temos que levar a sério a mudança. E como igreja não podemos sofrer a consequência do pecado da nossa realidade. Precisamos nos posicionar. E tem muitos cristãos que estão sendo apenas crentes. E aqueles cristãos que deveriam ser cristãos e só são crentes, não têm desempenhado o papel profético que precisa desempenhar, como pai, como marido, como servo, como filho de Deus. E aí, meus queridos, Jeremias, ele está sendo muito firme, dizendo: precisa ter mudança, e as mudanças têm que ser levadas a sério. Não dá para sermos igreja em 2024 com a visão de 2000. Já passamos por 2 impactos na cultura. Vamos passar por mais um daqui a pouco, que vai mudar. Olha, eu me escandalizo com algumas coisas. O meu filho acha supernatural. Os meus netos vão achar que faz parte do mundo. Então eu quero dizer, meu querido, minha querida, vamos levar a sério o que a palavra do Senhor diz. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus não muda. O Deus de ontem é o de hoje e vai ser daqui 30 anos. Então os nossos valores precisam permanecer o mesmo. Nós não vamos deixar de ser amáveis. Se tem uma coisa que eu amo nessa igreja, vocês sabem que nós somos muito criticados aí fora. Igreja de porta muito larga, igreja que aceita todo mundo, né? Vocês já viram isso? Aquilo lá, aceita todo mundo, qualquer um vai. Gente, se tem uma coisa que eu babo na porta daquela igreja, daquele templo, melhor dizendo, que a igreja somos nós, é como essa igreja sabe acolher, é como essa igreja sabe amar. Nós podemos ser criticados, sim. Uma coisa é acolher e amar e servir. Vocês sabem muito bem que uma coisa, minhas mãos estenderem, meu coração se inclinar. Outra coisa é a gente legitimar. Vocês têm clareza disso? E nós sabemos muito bem qual é a nossa posição. Nós não somos inconsequentes. Então, quando eu olho pessoas tão diferentes de mim entrando por aquela porta, eu glorifico ao Senhor. Porque quando você vai ver Jesus andando com os discípulos, e quando os discípulos iam para o mar, os discípulos lançavam a rede e eles traziam para perto todo tipo de peixe. A seleção acontecia na areia. A seleção acontecia quando a rede era arrastada, vinha para a areia, e aí os discípulos começavam a separar os que poderiam ir para o comércio e os que precisariam voltar para o mar, para ganhar estrutura, para ganhar crescimento, para ganhar porte. Ei, deixa eu te dizer, tem muita gente que precisa entrar aqui e ser amado por você, porque está precisando ganhar estrutura, precisa de experiência, precisa de revelação, e nós não vamos jogar fora, nós não vamos matar, nós vamos voltar para a água, para ganhar tamanho, para ganhar estrutura, para servir, para aquilo que precisa cumprir o propósito. E aí, quando eu olho para essa igreja, eu entendo que Deus está convidando essa igreja para viver essas mudanças. Então, não cabe em nós sermos preconceituosos, mas também não podemos ser irresponsáveis e não levar a sério os valores e os princípios que temos. Nós sim vamos levar a sério os princípios e valores que temos. Mas para isso, nós precisamos buscar intimidade e santidade. Nossa, gente, olha, me ajuda aí com a água. Eu peguei uma gripe forte, vocês estão vendo que eu estou com falta de ar.
mas a gente está dando conta. Vamos para Hebreus capítulo 12, versículo 14. O autor de Hebreus, ele vai dizer assim: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mas se você vai para Tiago capítulo 4, versículo 8, aproxima-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Eu amo essa afirmação. Aproxima-se de Deus e Ele aproximará de vocês. E aí nós vamos vendo alguns valores da vida em santidade. Alguns princípios que eu e você vivemos. E aí eu vou fazer as seguintes afirmações. Quem vive em santidade, aceita disciplina. Eu e você vamos precisar nos deixar ser ensinados pelo Senhor. E eu e você não vamos poder nos endurecer quando o Senhor começar a nos ensinar. Eu sempre vou dizer que o mesmo sol que derrete o gelo é o mesmo sol que endurece o barro. Faz uma vasilhinha de barro e coloca no sol, vai endurecer. Pega uma peça de gelo e coloca no sol, vai derreter. O mesmo sol que endurece o barro é o mesmo sol que derrete o gelo. Então a mesma ação de Deus que pode levar uma pessoa a profundo quebrantamento, pode levar outra em endurecimento e rebeldia. E aí eu e você precisamos entender qual é o Espírito que nos guia, qual é o Espírito que nos move. Porque se somos moldáveis nas mãos do Senhor, quando Ele nos disciplinar e nos ensinar, não vamos nos endurecer, mas vamos nos quebrantar na sua presença. Mas quem vive em santidade, ama e não aceita murmuração, e não aceita fofoca, e não aceita mentiras, e não aceita desobediências. A rebelião não faz parte do seu histórico, porque estamos caminhando em intimidade. Quem anda em intimidade tem fome e sede pelo Senhor. E essa fome e sede pelo Senhor é o que nós estamos querendo gerar no coração de vocês. Paixão pela amizade com Deus, paixão pela palavra, paixão por uma palavra viva e inspirada no coração. Por isso que nós estamos nos voltando para jejuns, nós estamos nos voltando para a oração, nós temos as nossas devocionais diárias, nós temos o nosso tempo de leitura bíblica diária, porque diante de tudo que vamos enfrentar, nós precisamos ter a palavra aqui e a palavra aqui. Porque durante o dia, quando a Bíblia de papel ou a do celular não estiver na sua mão, ela está aqui e ela está aqui. Você sabe avaliar as decisões que você vai tomar baseada na experiência que você tem. Então eu e você somos convidados. Agora, não é só amar a Bíblia, não é só decorá-la, não é só ter as verdades aplicadas no coração para podermos repetir, mas é ter uma paternidade espiritual saudável. Porque se eu e você temos uma paternidade saudável, nós sabemos muito bem quem somos como filhos na sua presença. Então não é porque temos luta que não somos amados, não é porque temos afrontas que não somos amados. A palavra do Senhor já nos alertou há muito tempo que aqui nós estaríamos lidando com aflições. Mas em meio às aflições, nós devemos ter ânimo, nós devemos ter força, nós devemos ter alegria, porque também a palavra foi declarada para nós, que Jesus passou por aflições também, mas Ele venceu o mundo e nós venceremos também, e é por isso que essa mesa está posta. Hoje nós estamos aqui para celebrar, para trazer à memória o maior referencial de uma experiência com Deus, a aliança
de Deus com o homem. E a aliança de Deus com o homem foi baseada em sangue. Entrega plena. Jesus não pôde se entregar 50%. Jesus não pôde entregar 45%, 80%, 90%. Ele teve que se entregar 100%. E aí o convite, meu e seu, é nos entregarmos. E aí, meus queridos, quando eu olho para essa palavra, eu vou dizer algo que mexe com o meu coração, que é: teologia sem paternidade gera religiosidade. Por isso que nós lidamos com a crise da religiosidade dentro da igreja. A crise de religiosidade dentro da igreja é porque tem uma teologia sem paternidade. Porque a teologia é saudável, ela é necessária. Ela, no coração saudável, ela é fantástica, ela é brilhante. No coração de quem tem uma identidade definida, de quem sabe quem é no Senhor. Mas uma teologia distorcida, para quem não sabe quem é em Deus, traz uma rigidez que não aceita mudança. E por não aceitar mudança, todas as vezes que precisamos sair do lugar, todas as vezes que precisamos nos movimentar, cria uma situação difícil. Porque existe uma rigidez, existe uma cristalização. A pior coisa na vida de um homem e de uma mulher é uma mente cristalizada. Porque uma mente cristalizada, ela é insensível. Ela não responde os desafios no qual precisa responder. E eu e você estamos sendo convidados para a mesa para vivermos essa igreja que ama. Nós vamos crescer em amor. E crescer em amor, muitas vezes não é fazer o que nós queremos fazer, mas é fazer porque a orientação dos céus é que façamos. Então nós abrimos mão do nosso orgulho, nós abrimos mão da nossa vaidade, nós abrimos mão do nosso direito e nós fazemos. Fazemos porque é certo fazer. E fazer vai glorificar o Senhor, mesmo que traga desgaste para nós. E aí a mesa, ela traz a mensagem seguinte: Ele se deixou gastar. Ele se entregou plenamente. Ele cumpriu o propósito, mesmo com dor e desconforto. Nós já falamos e vocês já sabem disso muito bem, mas é uma questão didática de repetição. A dor de Jesus não foi maior, a dor física dos pregos, dos chicotes, do madeiro. A dor mais cruel para Jesus foi quando o pai se ausentou. A ausência do pai foi a agonia mais profunda para aquele filho. E mesmo assim, ele enfrentou a ausência do pai só pela decisão de amar você e amar a mim. E eu fico incomodada quando esse impacto poderoso de amor que eu e você não damos conta de amar na mesma medida, não convence o meu coração e o seu para fazermos tudo o que precisamos fazer para que o nome dele seja glorificado. Porque o meu compromisso com o meu Deus está no conforto da minha agenda. A maioria de nós amamos e servimos o Senhor no conforto da nossa agenda. Só que Jesus, ele quebrou todo o processo que ele poderia ter de proteção a si mesmo. Ele não se adequou no conforto da sua agenda. Ele cumpriu o propósito do Pai. E cumprir o propósito do Pai foi abrir mão de si mesmo e de se entregar plenamente por amor a você e por amor a mim. Por isso estamos em torno dessa mesa hoje de manhã. E por isso que vai haver um dia que nós vamos participar da festa do Cordeiro. Eu fico imaginando como que vai ser esse dia. Eu acho que eu não vou dar conta de ficar em pé, não. Com a minha estrutura. Eu acho que eu vou ficar caída debaixo da mesa, se tiver mesa.
né, vou estar lá. Porque vai ser tão grandioso, que eu não vou dar conta. Porque se a presença de Deus já traz profundo quebrantamento, se a presença de Deus já nos deixa em lágrimas, se a presença de Deus já tira as forças das nossas pernas, imagina